fazendo um balanço sobre o que foi o Fortaleza da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Precisamos realmente, né, gente, concordar que foi de fato uma campanha sensacional. Sensacional. Igualou a melhor campanha da equipe que aconteceu em 2008. Chega nas quartas de final por muito pouco. Por muito pouco também não chegava a fase semifinal da Copinha, que é, na minha opinião, o melhor torneio, né? O torneio mais interessante, embora, né? Hoje é muito inchado, com clubes e empresas, tal, enfim. Há cidades muito inexpressivas aqui, futebolisticamente falando, aqui do interior de São Paulo, que tinha duas equipes, como São Carlos, né? Eu acho que isso é um pouco de exagero, mas ainda assim, é um torneio que ele consegue se manter muito interessante, apesar dos dirigentes, né, tentarem transformá-lo em algo extremamente comercial, né? É ainda um grande torneio. E Fortaleza realmente fez uma campanha espetacular. Mais do que a campanha, gente, importa bem mais do que isso, do que a campanha, é o fato de que, quando nós olhávamos para o campo, para o Fortaleza, a gente via uma equipe que também é produto de um momento diferente do clube, né? Em alguns aspectos, a gente via uma equipe em campo que representava muito bem a equipe principal também, comandada pelo Vojvoda, né? Eu acho que o Leandro Zago sai dessa competição assim, praticamente convencendo todo mundo de que ele foi uma excelente contratação para o Fortaleza. E, sinceramente, o que importa bem mais é o fato de que os jogadores estão sendo trabalhados para que eles sirvam ao time principal. E alguns jogadores assim, demonstraram que podem sim fazer parte do elenco principal. O Vojvoda já sinalizou, inclusive, que pretende utilizar alguns desses jogadores. Ao final deste vídeo, eu quero falar com vocês sobre os jogadores que eu acredito que poderão, né, subir para o time principal. Os destaques da equipe na Copinha e também aqueles que podem subir para o time principal, né? E falar também sobre este jogo contra o Santos, né, que foi uma tortura para as emoções dos torcedores, mas também vamos combinar também para os jogadores e também para a comissão técnica do Leão, né, que estava ali no estádio do Santo André, né? Antes, contudo, de falar sobre este assunto aí, sobre a Copinha, sobre o balanço da Copinha, sobre esse último jogo, sobre os jogadores que são destaques e que poderão subir, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, que é uma casa de aposta nova no mercado, que chegou para ser muito popular, enfim, para mandar muito bem no mercado, né? Porque é uma casa de aposta que assim, você pode fazer o depósito com R$1 apenas, e com R$1, a partir desse valor, você também já pode fazer os seus jogos, né? Eu não acredito que exista nada parecido no mundo inteiro, né? Só que a PagBet é interessante também porque as cotações são sempre muito altas, né? Muito altas, assim, o cadastro é sempre bem tranquilo e sem burocracia. Você sempre, né, vai ter um atendimento humanizado a qualquer horário do dia ou da noite, tá? Tem essa de robô não, vai ter gente lá 1 da manhã, 2 da manhã para atender você caso você tenha alguma dúvida, né? E assim, gente, você pode depositar ou sacar via Pix. Detalhe, eu tenho valor máximo. Não, qualquer valor você pode sacar imediatamente. Tem valor mínimo? Também não. Gente, é diferente a PagBet. Pensa nisso. Qualquer valor você pode sacar imediatamente. E quando cai na minha conta, imediatamente. Sem nenhuma burocracia. Para você que curte uma aposta esportiva, essa é a casa de aposta que chegou para ficar no mercado. Eu sugiro para você que use o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar e começar a jogar pela PagBet. Aproveita esse final de semana, vai ter grandes jogos aí, hein? Tá bom, gente? Então, fechando o parênteses agora e voltando aqui a falar do Fortaleza. Falar desse jogo aí, né? Esse jogo aí foi o Fortaleza mandou muito bem. O Fortaleza começou, igualou as ações no primeiro tempo. Foi melhor, na minha opinião, no segundo tempo, né? Conseguiu fazer o gol. O Santos teve o seu empate. O Fortaleza estava melhor. Estava melhor na partida. Estava, na minha opinião, bem mais próximo de fazer o gol da vitória do que levar o gol da derrota, né? E aí teve o apagão. O jogo já tivera um apagão, né, prévio ao início da partida, né, tal, que atrasara muito o jogo. E aí depois teve aquele apagão que, sinceramente, veio o apagão e o Fortaleza também se apagou, né? E veio o apagão e o Fortaleza também deu uma apagada legal, né? Os jogadores vinham acumulando um cansaço muito grande, mas vinham sustentando o jogo, né? Vinham sustentando o jogo, naquele ritmo do jogo, né? Quando houve o apagão, eles não voltaram bem. Voltaram apagados, digamos assim, né? A questão, gente, daqui de longe fica muito simples de falar. Não, o Santos teve uma ideia de querer vencer, né? Levou muito a sério essa vitória, essa ideia. O Fortaleza teve uma ideia de chegar à vitória, provavelmente via cobrança de pênalti. Olha, a gente pode vencer via cobrança de pênalti, né? E o Santos decidiu que queria vencer o jogo naquele momento mesmo, naqueles minutos finais. São propostas. Pode ser até que isso não tenha sido feito pelo técnico, né, Zago, mas foi o que aconteceu dentro de campo.
O que a gente viu foi uma proposta ali da equipe do Santos de querer vencer. E o Fortaleza, na minha opinião, recuou demais. Recuou demais e não quis jogar. Não quis jogar, ficou esperando o tempo passar e o Santos comprometido com a vitória. Acho que o juiz também não foi bem ali em algumas situações, né? Mas eu acho que também, gente, a questão da derrota se explica por uma outra questão. O time do Fortaleza é muito bom, mas não tem um banco de reservas na mesma qualidade ou com uma qualidade parecida que a gente encontra no time titular. Não tem. Esse é um ponto realmente bem complicado. Né? Entra alguns jogadores ali e não consegue. O Wendel, por exemplo, é um jogador que pode ser muito promissor, pode ser muito interessante, mas que tem muita irregularidade. E eu acho que a questão da irregularidade dele não é como de outros jogadores que eu perdoo, eu entendo, que é a dificuldade de se encaixar taticamente dentro do modelo. Acho que a questão do Wendel passa também muito por escolhas, né? Tem algo de muito individual nele, né? Tem algumas escolhas que não são as melhores. A escolha do passe final, a decisão de tentar finalizar algumas jogadas quando deveria fazer o passe, a decisão também de atacar certos espaços, enfim. É um jogador que precisa melhorar e acho que a questão dele aí passa muito mais por orientação do que por um entendimento tático melhor sobre o jogo e como se encaixar na equipe, né? O fato é que quando entram alguns jogadores ali, quando alguns jogadores saem do banco de reservas e entram na equipe, a equipe perde um pouco de relevo. A gente viu isso em outras partidas, vimos também nesse jogo contra o Santos. Deixando claro, apesar disso, gente, a gente está falando do vice-campeão da Copa São Paulo, um time que tem jogadores que já atuaram pelo time principal do Santos, tá? É isso mesmo, Fortaleza pegou uma equipe que não somente é muito forte, mas que tem jogadores como o Ivonei, que já fizeram parte do elenco principal e já jogaram pelo Santos, tá? Então tem isso também. Foi eliminado por um grande time de futebol e jogou demais, jogou muita bola. Eu acho até que poderia ter terminado empatado e aí os pênaltis decidiriam. Acho até que o Fortaleza poderia ter merecido uma sorte melhor dentro do jogo, porque jogou realmente muita bola, né? E acho que a campanha no geral foi uma campanha sensacional. Uma equipe que soube lidar com as dificuldades, superá-las, entendendo a competição, se adequando à competição, melhorando, dominando os seus adversários, né, nos jogos. Né? Então eu acho que o Fortaleza mostrou uma grandeza muito grande nessa questão aí, de entendimento do que é a competição, mostrou também uma grandeza muito grande no sentido de entender o que é o jogo, né, praticado pelos seus adversários, se adequar a este jogo, né, e se fazer melhor dentro de campo do que os seus adversários. Né? Acho que isso aí é muito mérito do técnico Leandro Zago. Para mim é um dos grandes vencedores dessa copinha. É um dos profissionais que sai dessa copinha muito assim, respeitado, né? Gozando de muito respeito, de muita admiração, porque fez para mim uma grande performance. Teve uma grande performance, assim como também o seu time, assim como também o Fortaleza. Né? Agora, o Fortaleza não conseguiu, gente, mas tá tudo muito bem. Fez uma grande campanha. E o que importa é a equipe deixou sinais de que as coisas estão funcionando muito bem também na base hoje do Leão, né? Bom, e os jogadores que se destacaram? Eu diria para vocês que o Cauã é um jogador muito interessante que pode servir ao Fortaleza no futuro. Neste momento, eu acho que ainda não está tão pronto não, porque tem um problema de posicionamento, sobretudo no jogo aéreo. Não foi somente no segundo gol do Santos que ele não viu nada acontecendo, no primeiro também. Né? Acho que é um jogador que precisa melhorar um pouquinho essa questão do posicionamento. Não foi somente nesse jogo que eu percebi esse problema. Agora é um jogador que tem um potencial de evolução incrível. Tem um domínio da bola muito bom. Tem um passe também muito qualificado. Um jogador que pode crescer demais. Acho apenas que tem que ajustar essa questão aí. Mas eventualmente pode até mesmo subir para a equipe principal e ajustar esse problema aí na equipe principal. Só que tem esse ponto a corrigir. Matheus é um jogador também muito interessante que pode servir ao elenco principal, mas acho que tem que melhorar no corredor lateral ofensivo. Naquele setor, acho que o Matheus tem que evoluir, porque ainda deve um pouquinho, está devendo um pouco. Né? Acho que pode evoluir. É um dos bons jogadores do Fortaleza, certamente irá em algum momento fazer parte do elenco principal do Leão. O Rian Guilherme, para mim, sinceramente, me parece o mais pronto. Né? O mais pronto, um dos jogadores que eu mais gostei na Copa São Paulo. Agora acho que tem que também ter uma questão de dosar um pouco a energia. Algo normal para um garoto dessa idade. Quase não tem observações a fazer sobre ele, porque ele é muito bom. Neste jogo, contudo, não teve uma grande contribuição como em outras partidas. E sinceramente, gente, neste caso, me pareceu que foi por desgaste, cansaço, o que é absolutamente compreensível. Né? Riquelme e Riquelmo, esses dois aí para mim, tem que ir para o time principal. Acho que eles vão. O Riquelme é um jogador muito participativo, muito. É um jogador que joga em todo aquele setor do campo de ataque, ali do lado direito, aparece no lado esquerdo, no meio de campo, enfim, jogador muito diferenciado. O Riquelme é um jogador
que às vezes some um pouquinho da partida, tem isso a corrigir, mas o que ele joga, o que ele apresenta hoje, já o credencia a subir para o elenco principal. E acho que o Carlos Daniel também é um jogador que pode perfeitamente fazer parte ali do elenco principal do Leão. São esses jogadores aí. Bom, para terminar, eu queria dizer para você o seguinte, vamos abraçar os garotos, né? Abraçar a comissão técnica e tal, que fizeram uma campanha sensacional. Pensemos, né, em como foi os momentos posteriores à derrota contra o Santos. Se você, torcedor e torcedora do Leão, ficaram chateados, imaginem vocês a comissão técnica. Imagine como foi difícil para essas pessoas dormirem depois desse jogo, né? Imagina como foi complicado para alguns garotos, também para a comissão técnica. Perder daquela forma é algo realmente muito difícil, né? Muito complicado para quem está em campo lutando por uma vitória. Então é momento de acariciar esse pessoal aí, porque realmente eles merecem. Tiveram uma campanha para mim sensacional, honraram demais o Fortaleza, né? E acho que o Fortaleza sai muito vencedor dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Parabéns à comissão técnica, parabéns aos jogadores e, evidentemente, também parabéns aos dirigentes que são os grandes responsáveis pela construção deste Fortaleza de hoje em dia. Tá bom, gente? É isso. Deixa os comentários aí no vídeo, deixa o like, por gentileza, também, para dar uma força aqui para o nosso canal. Tá bom, gente? É isso.